Mas vamos dar início, deixar a Dani, que é secretária da Mulher do PROS Paraná, dar uma palavra, e daí podemos ouvir as informações que a Cíntia vai estar passando para nós. Boa noite a todos. Gente, eu tinha que deixar ele um pouquinho preocupado, né? Ah, sim. Mas esse é o Alisson, o presidente do partido, presidente estadual do PROS. Aqui nós temos feito, né, diversas reuniões com o Paraná todo. Né? Hoje foi organizado pela Fazenda e pelo PROS Paraná. Então você vai ver, as pessoas daqui a pouquinho vão escrevendo no chat ali que a gente tem pessoas do Paraná todo, né? Todos os municípios que o PROS está instituído. Gostaria de agradecer, né, que você aceitou, realmente é bem importante para nós. A ideia e tudo que a gente tem feito é trazer o maior conhecimento, né, possível para os nossos pré-candidatos, para que quando a campanha inicie, eles estejam realmente com muita informação e consigam participar de qualquer debate com informações que são realmente verdadeiras. Né? Então, obrigada, vamos lá, não vou falar muito, vou deixar para você. Agradeço meu papo e minha mami que estão aqui, junto conosco. Eu falei que vieram prestigiar a sobrinha, mas agora tem que obedecer a sobrinha, né? Obrigada, vamos lá, vamos ouvir. Olha, eu vim com essa camiseta aqui para prestigiar o Sanielo. Tá, acho que não, hein? Ele é uma excelente pessoa, só que ele é uma estrelinha, ele vem dessa camiseta. Você é meu amigo, eu aceito. Tá bom. Boa noite a todos. Feche o microfone, se não dá microfonia dá eco quando a Cíntia fala. Não vai cair da cadeira, viu, Alisson? Não caio? Não, vive caindo, isso aí é perigoso, cara. Meu, faz a brincadeira, dá nisso. Mas vamos embora, gente. Todo mundo, se puder fechar o microfone, era interessante para a Cíntia poder estar conversando conosco. Boa noite a todos. Como já fui apresentada, meu nome é Cíntia Pierre, eu sou promotora de justiça, sou prima da Daniela, e por conta disso estou sendo prestigiada também pelos meus tios, além dos membros do partido, o que para mim é uma grande honra, né, nessa noite poder contar com a presença deles aqui. Recebi com muito carinho, com muita alegria esse convite, apesar do Alisson não ter ficado bravo, eu vou me desculpar de qualquer forma, que era para eu ter feito essa fala ontem, mas acabou que houve uma incompatibilidade de agendas, né? Era aniversário do meu filho mais velho e, lamentavelmente, não tinha como eu deixá-lo, né, durante o jantar para poder estar aqui com todos vocês. Mas, felizmente, nós conseguimos fazer essa alteração e eu estou aqui hoje, então, e pretendo conversar com vocês a respeito dos direitos da pessoa idosa. Eu organizei uma fala bastante informal, né? Se vocês sentirem necessidade de fazerem intervenções, de fazerem questionamentos, podem fazer sem problema algum, porque é muito mais uma conversa do que uma palestra, né? Eu não estou aqui com a pretensão de ensiná-los, mas sim de trocarmos uma ideia a respeito dos direitos da pessoa idosa e vermos de que forma nós podemos transformar isso em trabalho, né? De que forma a proteção aos direitos do idoso pode culminar numa política pública que atenda essa parcela da população. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar um slide que eu trouxe para vocês, eu vou compartilhar, espero que eu consiga. Só um momento. Vocês estão vendo o slide, não? Alô? Ainda não. Não? Então, onde é que eu tenho que apertar agora? Você já apresentou a tua tela aí? Já, peraí. Já estou na minha tela, compartilhar toda a tela, escolha o que eu quero compartilhar. Apareceu ou não? Agora vai aparecer. Tá. Agora é só você colocar Agora deu. Deu? Tá. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que pensar enfim, desviar o nosso olhar para verificar como está se desenvolvendo essa parcela da população, que é a parcela com mais de 60 anos. Por que mais de 60 anos? Porque apesar de nós sabermos que os 60 são os antigos 40, né, que hoje uma pessoa de 60 anos ainda é muito ativa, é jovem,
é disposta, né, mais das vezes ainda está trabalhando e no auge da sua capacidade produtiva, nós consideramos, para efeitos legais, que idoso é toda e qualquer pessoa que tenha 60 anos completos ou mais, né? E nós vimos que, em 1950, essa parcela da população era representada por apenas 250 milhões de pessoas da população mundial. E em 2000, pelos dados da ONU, nós tínhamos já 606 milhões de pessoas idosas. Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos com a expectativa de vida aumentando, né, as boas condições socioeconômicas e de saúde, de infraestrutura, né, o fato dos direitos da pessoa idosa agora serem reconhecidos, tudo isso fez com que essa parcela cada vez mais fosse crescendo, né? No Paraná, para nós nos atermos ao nosso estado, em 2016, nós tínhamos 8,85% de pessoas idosas, com uma expectativa de vida de 77 anos. No Paraná, quando o estudo foi feito, eles consideraram idosos as pessoas com mais de 65 anos. Já em 2030, a projeção é que nós teremos 15,3% de idosos. E a expectativa de vida foi para 80,4 anos. Então, nós vemos que não só a parcela da população está aumentando, como também as pessoas estão cada vez vivendo mais. Se nós formos analisar aqui essas pirâmides etárias, né, tanto do Brasil como do Paraná, de 2000, de 2016 e de 2030, nós vamos ver que no ano 2000 nós ainda tínhamos, né, uma pirâmide etária com a base larga, né, com a maioria de crianças, de jovens, e aí, à medida que o tempo ia passando, essa pirâmide ia se estreitando. Em 2016, nós já temos um alargamento dessa pirâmide no meio da pirâmide. Então, nós temos um menor número de crianças e o número de idosos também foi aumentando. Em 2030, vocês podem ver que a parcela de 60 a 64 anos, ela é praticamente a mesma, um pouquinho coisa menor do que a parcela de 15 a 19 anos. Isso faz com que não só nós tenhamos que nos preocupar com essa parcela da população, como nós temos também que pensar, enquanto poder público e sociedade, de que forma nós podemos nos preparar para receber essa população. De que forma nós poderemos atender essa parcela da população para que tenham qualidade de vida e não apenas uma vida longa, né? Nós sempre dizemos que a alternativa ao envelhecimento é morrer jovem. Então, nós esperamos que todos nós venhamos a envelhecer. O que todos almejamos é um dia ficar velhos. E a sociedade precisa estar preparada para receber esse grande número de idosos, dando-lhes condições de continuar permanecendo, né, ativos. Eu vou voltar lá para minha tela. Só um momento. Só um minuto, por favor. Eu não sou muito expert aqui. Slide 12. Compartilhou? Vocês estão ainda vendo? não. Agora vai, agora foi. Foi? Agora é só colocar a apresentação. Tá. Aí. Agora deu. Então, nós temos que ver que, apesar dessa parcela da população estar crescendo muito, numa velocidade rápida, e que ela é formada, sobretudo, formada, sobretudo, por nós parentes, porque daqui a pouco, né, para nós que estamos em idade economicamente ativas, nos tornarmos idosos, é um pulo. Mas, ainda assim, persistem muitos estereótipos, muitas crenças até discriminatórias em relação ao envelhecimento, né, e que precisam ser combatidas. Primeiro, nós temos a questão do mito do envelhecimento cronológico, que rotula as pessoas tão somente pelo número de anos que as pessoas viveram. Então, uma pessoa de 60 anos ou 70 anos é considerada velha, enquanto outra de 50 é considerada jovem,
sendo que, na verdade, nós temos que pensar que nesses conceitos de jovem e velho existem outras coisas que precisam ser consideradas, aspectos psicológicos, culturais, de saúde, enfim. Temos o mito da improdutividade, de fazer o julgamento de que o idoso é sempre um peso para o sistema, né? Nós estamos vendo agora, quando a gente fala de reforma previdenciária, que o problema é o grande número de idosos e que isso vai aumentar, e isso é um peso, porque a parcela economicamente ativa tem que sustentar aquela parte da população que está aposentada, né? Cada vez mais se considera o idoso improdutivo e inútil, né, por ter cessado as suas atividades profissionais e muitas vezes por não ter acesso ou por não ter domínio das diferentes tecnologias. Vou ir para o próximo. Só um momento. Nós temos o mito da desvinculação, né, que a gente vê o idoso retirando-se da vida e da sociedade, né, como se fosse uma etapa necessária do processo normal de envelhecimento, né, o idoso vai se desvinculando do meio social, da família, da economia, né, vai se isolando. Temos um mito de inflexibilidade que discrimina o idoso como uma pessoa incapaz de mudar e de adaptar-se a situações novas, né? Aquela coisa, você não sabe fazer. Olha lá aquele senhor, ele nunca vai aprender isso ou aquilo. Isso é um mito, que nós sabemos que não corresponde com a realidade. Nós temos o mito da senilidade, que associa o envelhecer, né, à demência, ao déficit, à perda de memória, à dificuldade de atenção, à confusão de ideias. Mas nós sabemos que nem sempre o envelhecimento vem acompanhado de tudo isso. Existe um envelhecer saudável, né, que pode manter a pessoa ativa ainda por muito tempo. Estou tentando pôr o próximo slide. Nós temos o mito do conservadorismo, né, a crença de que o idoso é necessariamente uma pessoa tradicional e conservadora, né, que não acompanha a transformação da sociedade, né. Outra ideia também mitificada se relaciona à serenidade do idoso, que tem o idoso como uma pessoa sempre paciente, serena, equilibrada, um conselheiro, e nós sabemos que não necessariamente é assim, né? E aqui o nosso penúltimo slide. É um mito, nós temos o mito da sexualidade, né, em que envelhecer implicaria em renunciar à sexualidade e às suas diferentes formas de manifestação. O mito da velhice necessariamente sofrida, né? Então, um idoso sempre seria um sofredor, fosse pela situação de solidão, pelo abandono em que se encontra, pelas doenças que sofre, pela dor, pela discriminação, por redução de poder aquisitivo, pelo medo da morte. E, por fim, nessa sociedade industrializada em que vivemos, super acelerada, em que tudo tem que ser muito rápido, essa moralidade líquida, nós temos um mito da supervalorização da juventude, né, que repassa sempre para os idosos a participação nas atividades mais importantes da vida. Espera aí que estou voltando. Voltei. Estou aparecendo? Ou ainda está na tela? Está aparecendo. Então tá. Está aparecendo. Tá. Então, esses estereótipos todos precisam ser superados, né? Nós temos que, hoje em dia, no Estatuto do Idoso, o preconceito ao idoso, ele é uma conduta que deve ser criminalizada. Até vou ler aqui para vocês. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, meios de transporte, direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade, dá pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Ou seja, discriminar o idoso hoje é crime. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Quer dizer, ô vovô, o senhor não sabe nada. Se isso for feito publicamente, isso constitui, né, uma conduta criminosa. E o idoso, lamentavelmente, ele é vítima de violência, não só através da discriminação, né, mas também de uma violência social e familiar,
além de muitas vezes ele ficar à mercê do poder público, que não possui políticas públicas aptas a darem a ele tudo o que ele precisa para ter um envelhecimento digno, né? Então, de que forma nós vemos isso? O Estatuto do Idoso, estou me perdendo aqui nas minhas folhas, que eu trouxe tanta folha, ele prevê que a responsabilidade em garantir os direitos do idoso é uma responsabilidade compartilhada, ou seja, ela é uma responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, né? Em primeiro lugar, da família. Isso quer dizer que, sempre que possível, um idoso deve ser mantido no seio de sua família, né? Deve ser empregado todas as políticas existentes, né, e outras ainda que possam vir a ser criadas, para que o idoso possa, né, a pessoa possa envelhecer na sua casa e junto da sua família, em detrimento do acolhimento asilar, né? Isso está previsto nos artigos 3º do Estatuto do Idoso, né, quando ele fala da responsabilidade partilhada, porque é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, né, assegurar a efetivação dos direitos do idoso, com absoluta prioridade. Ou seja, as políticas públicas voltadas ao idoso, elas devem ser traçadas com prioridade em relação às demais. Claro que nós sabemos que existem outras parcelas da população que também gozam dessa prioridade, como pessoas portadoras de deficiência, crianças e adolescentes. Mas nós temos, né, no nosso caso aqui, que estamos tratando de idosos propriamente, nós temos que ter em mente sempre essa prioridade. Né? Um projeto de lei, enfim, um projeto do Poder Executivo que esteja sendo desenvolvido, né, no momento de tratar política pública, ele sempre deve visar prioritariamente o atendimento da população idosa, né? Nunca deixar essa população esquecida. E quais são esses direitos que nós estamos falando tanto, né? São os direitos mais básicos da pessoa humana e que são o direito, enfim, de todos nós, que é o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária. O idoso ele tem que ser cada vez mais inserido no contexto socioeconômico familiar. Né? Certa vez eu vi uma frase de alguém que estava dando uma palestra sobre idosos, estava dizendo justamente isso, que um povo que não respeita os seus idosos, não respeita a sua história. E se não respeita a sua história e o seu passado, muito provavelmente não terá um futuro. Então nós temos que ter esse olhar diferenciado, voltado ao trato das pessoas que estão envelhecendo. Né? E o Estado assume um papel primordial na proteção desses direitos quando há omissão da família, ou, enfim, quando a própria família se torna o ambiente hostil à permanência do idoso. Né? Então, nós sabemos que o idoso pode sofrer vários tipos de violência, sejam psicológicas ou físicas. Né? Porque, geralmente, quando falamos em violência, nos vem à cabeça sempre a questão da violência física, da agressão física, dos maus tratos que afligem dor. Mas nós temos a violência psicológica, que é sofrida por muitos idosos, que ela acaba sendo mais danosa, mais perniciosa e traz mais efeitos colaterais do que uma própria violência física. Né? Tem o idoso que é ridicularizado no seio da sua família, ou que fica tem casos de idosos que ficam em completa situação de abandono, ou nós temos casos de famílias omissas que deixam o idoso sem comida, sem renda. Nós temos a questão também da violência econômica, do abuso financeiro do idoso, né? É muito comum hoje em dia o tal do empréstimo consignado do idoso, que a família se apropria do dinheiro e deixa o idoso passando necessidade. E aí é necessária uma rápida e pronta intervenção do poder público. Né? A constatação de uma violência contra a pessoa idosa, ela é de notificação obrigatória,
Toda vez que alguém tiver conhecimento de que um determinado idoso está sendo vítima de violência, de qualquer forma de violência, né, abrangendo aí todas essas formas que eu coloquei, as autoridades responsáveis deverão ser avisadas. Que autoridades são essas? Tanto a autoridade policial como o Ministério Público da comarca, né, a Promotoria de Justiça, os conselhos municipais de direitos da pessoa idosa, os conselhos estaduais de direitos da pessoa idosa, serviços de assistência social do município, né, enfim, todas aquelas autoridades constituídas que têm o poder de intervir naquela realidade, né? E aí nós entramos numa questão importante, que é a questão da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas em favor das pessoas idosas. A Política Nacional da Pessoa Idosa foi criada ainda antes do nosso estatuto, né? Ela foi criada pela Lei 8.842 de 94, depois regulamentada pelo Decreto 1948 de 96. Estou consultando aqui, porque sou péssima para gravar esses números e coisas, né? Mas a Política Nacional do Idoso foi criada e naquela época já foi prevista não só a autonomia, né, como a integração, como a participação efetiva da sociedade na elaboração de políticas públicas. De que forma? Através de um conselho, um conselho misto, né, formado por entidades governamentais e não governamentais, que tinham o poder de elaborar essas políticas públicas. Posteriormente, no estado do Paraná, a Lei 11.863, de 97, criou o CEDI, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa. O CEDI também formado por membros paritários da sociedade civil organizada e do setor governamental, né? Nós temos os representantes, os GOVs e os não GOVs. Da mesma forma, essa estrutura é reproduzida nos municípios com os conselhos municipais de direitos da pessoa idosa, né? Esses conselhos, eles têm papel extremamente importante, porque eles são, não só eles elaboram as políticas, como eles podem deliberar, né, e eles têm um poder, me fugiu a palavra, mas as decisões do conselho, elas são mandatórias, elas não ficam, quando o conselho determina ou traça determinada política, o poder público ele deve obedecer e deve cumprir essa política que foi tratada. E aí o Estatuto do Idoso, que veio só posteriormente, né? O nosso estatuto é de 2003. Então, primeiro veio a Política Nacional da Pessoa Idosa, aí foi regulamentado no âmbito do Estado, e aí, por fim, né, em 2003, foi criado o Estatuto do Idoso. Quais são essas políticas que devem ser voltadas né, ao acolhimento da pessoa idosa? Em primeiro lugar, o poder público tem que ter estruturas que sirvam de apoio e acompanhamento. Aí nós vamos ter os centros-dia, ou então através da Secretaria de Saúde, a questão do acompanhamento de saúde do idoso, o oferecimento de cursos, de atividades, de lazer, tudo isso voltado à pessoa idosa, porque é diferente você propiciar essas atividades para idosos, né, ou para pessoas jovens, né? O foco muitas vezes é outro, até porque não é sempre que o idoso se sente à vontade num grupo misto, ou né, que ele vai ter que aprender informática, ele não vai se sentir à vontade com crianças. Então, são coisas que têm que ser feitas voltadas exclusivamente para essa parcela da população. E aí tem que ter formas de auxiliar a família a ficar com esse idoso, né, em seu seio. De que forma? Através do oferecimento de centro-dia, que é um local onde o idoso pode ir pela manhã, receber todos os cuidados necessários e voltar para a família à tarde, através de subsídios, né, de auxílios econômicos, auxílio através de alimentos, cuidadores sociais, na formação de uma rede de apoio à família para cuidar, porque muitas vezes a gente sabe que a família quer ficar com aquele idoso, mas não tem condições, porque todo mundo precisa sair para trabalhar. Enfim, então, nós precisamos ter alternativas, né, que o poder público ofereça para que o idoso não venha a ser asilado, né? O asilamento, o acolhimento numa instituição de longa permanência para pessoas idosas,
ele deve ser visto sempre como uma exceção, como uma última medida, né? E aí nós temos dois tipos de acolhimento. Nós temos aquele acolhimento particular, que nem sempre ele vem decorrente, né, de uma situação de abandono, ou mesmo o acolhimento através do serviço público, né? Muitas vezes ele não vem através de uma situação de abandono, muitas vezes ele acontece porque a família não tem condições, pelos mais diversos fatores, de ficar com aquele idoso em casa, e por esse motivo acaba colocando numa instituição de longa permanência, mas continua visitando, auxiliando, prestando todo o auxílio material e emocional que aquele idoso precisa. E nós temos também o caso aí de abandono, em que o idoso necessita de um acolhimento porque não tem mais condições de ficar sozinho. Isso sem falar naquelas condições em que o idoso ele é levado ao acolhimento por uma atitude que muitas vezes pode até ser considerada criminosa por parte da família, né? Seja pela prática de uma violência, seja pela simples omissão de prestar atendimento, né, àquela pessoa. Esqueci de trazer um copo d'água. Mas nós vemos que, apesar de toda essa infraestrutura, né, criada pelo poder público para prestar atendimento à pessoa idosa, existe algo que nós não podemos substituir, que é o vínculo, o afeto. Então, o que nós vemos muitas vezes na nossa realidade da promotoria são idosos em que não existem vínculos familiares fortalecidos. É o caso daquele idoso que abandona a família, que some no mundo, que não gostava de ir nas festas da família, maltratou os filhos quando eles eram crianças. E depois, passados muitos anos, quando essa pessoa envelhece, fica mais fragilizada por conta da idade e das suas condições, vem buscar o Ministério Público pedindo para que esses familiares sejam acionados para prestar o atendimento. E aí, como fazemos? Né? Então, assim, existe um dever recíproco de assistência entre pais e filhos, né? Então, se nós fôssemos seguir a letra rígida e fria da lei, nós teríamos que a família tem que amparar este idoso, porque é de sua responsabilidade. Agora, nem sempre o poder público consegue fazer isso. É impossível determinar que essas famílias, a partir de determinado momento, tenham que aprender a amar. Né? Aí, nessas ocasiões, nós precisamos fazer algo mais, que é a nossa intervenção, e aí sim, optar por um acolhimento numa instituição de longa permanência. Nesse caso de acolhimento, mesmo que os vínculos estejam fragilizados ou rompidos, é preciso ser feito um trabalho para que esses vínculos sejam retomados, reconstruídos na medida do possível. Né? Então, tudo isso está a cargo do poder público. E nós temos que verificar que Ai, desculpe. Que a pessoa idosa, ela deve ser atendida, sendo levado-se em conta toda a sua condição peculiar. Então, apesar de, eventualmente, terem algumas limitações, apesar de, eventualmente, terem alguma outra dificuldade, ainda assim, elas têm que ter todos os seus direitos preservados. Né? Aproveito o momento para a gente fazer uma consideração a respeito do isolamento social e das medidas restritivas que estão sendo aplicadas em maior grau às pessoas idosas. Nós vimos recentemente que alguns estabelecimentos comerciais, clubes, academias, foram autorizados a reabrir, exceto para o público idoso, para aquelas pessoas com 60 anos ou mais. A promotoria recebeu muitas indagações, né, se esta medida ela não seria inconstitucional, por estar ferindo
né, o direito de ir e vir, o direito de participação comunitária, a liberdade de comerciar e tudo mais. Nós já fizemos um estudo e dissemos que não. Que, neste caso, né, nós estamos diante de uma medida de proteção, né, a essa parcela da população, porque se trata de uma parcela mais vulnerável e a proteção ela é coletiva, ela não é individual. E o direito de todos deve se sobrepor ao direito de cada um. Né? Então, por isso, essa restrição aos idosos, ela não só pode, como ela deve ser mantida nesse especial momento de pandemia. É claro que passadas essas dificuldades, passado esse momento agora, né, o pico da doença e tal, quando as coisas começarem a reabrir, a tendência é que os idosos voltem a gozar de todos os seus direitos sem nenhuma outra restrição. Né? Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de falar para vocês. Bom, já nos encaminhando para o fim, eu gostaria de colocar de que forma que nós temos que olhar para o idoso, né? Quando nós temos um atendimento no Ministério Público, por exemplo, de um determinado idoso, ou quando uma questão individual chega à Secretaria da Ação Social do município, né? Como que nós vamos trabalhar com essa situação, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que perguntar, onde está o idoso? Ele está na família? Ele está na rua? Ele está na casa dele? Ele está sozinho? Está sozinho por quê? Está na rua por quê? Está abandonado? Qual a dificuldade? E tentar adequar o local em que ele se encontra, né, para que sejam condições salubres e dignas. Né? Em segundo lugar, a nossa intervenção deve ser no grupo familiar. Essa família está prestando apoio? É presente? Propicia as condições dignas de existência? Né? Quais são as necessidades dessa pessoa idosa? Do que ela precisa? O que está faltando? De que forma é possível ajudar? E aí nós temos que pensar no papel familiar e no papel do Estado. Né? O que a família deve fazer diferente, de que forma que nós podemos intervir na família, ou de que forma o Estado irá oferecer condições e serviços e equipamentos para que esse idoso possa ter uma melhor condição. Né? O trato da situação de cada idoso ele deve ser muito artesanal, né? Não existe uma fórmula, porque assim como quando nós lidamos com o direito de família, o direito do idoso, nós estamos lidando com pessoas, com vidas. Então, nós não podemos ter uma fórmula pronta, como no direito criminal, que diz lá, artigo 121, matar alguém, pena de tanto a tanto. Né? No caso do Estatuto do Idoso, nós temos sempre que ver a particularidade de cada um, a situação das famílias, o histórico, o seu passado, o que já viveram, o que ainda, né? Qual é o histórico daquela família, qual é a condição econômica e cultural daquela família, principalmente. Porque muitas vezes o que não é bom para mim é bom para os outros, né? Assim, por questões culturais diferentes, por questões educacionais diferentes. Então, nós também temos que cuidar muito e não tentar impor a nossa visão de mundo, né, a essas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Né? E, por fim, né, para terminar, eu gostaria de deixar uma mensagem a todos os senhores que estão aqui hoje, né, que estão se preparando para participar, né, da política, seja no legislativo ou no executivo, de que é indispensável, né, que haja uma política que não tenha solução de continuidade voltada a essa parcela de população mais vulnerável. Isso deve ser feito não só pelos representantes do legislativo, né, mas também em conjunto com os representantes dos conselhos comunitários, né, e executada pelo Poder Executivo. Tá? É isso, espero não ter me alongado demais. Gostaria de abrir para perguntas, para debates, para discussões, que acho que a gente pode enriquecer ainda mais essa fala. Obrigada. Oi, boa noite.
Boa noite, deputado. Oi. Tá bem? Aqui o Tudo idoso. bem? Aqui o idoso que quer falar um pouco da situação dele. Vai lá. O senhor tá Por bem? favor. Dá notícia pra gente do senhor. Não, eu estou bem, tranquilo. A Cíntia que deu a palestra, né? Eu. Legal, parabéns. Obrigada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nada científica, mas é a experiência de um idoso, né? Então, primeiro eu tenho honra e fico muito feliz de ser idoso, né? É um privilégio para poucos, né? Você chegando aos 70 anos, daqui a uns dias, né? E porque eu vejo assim, Cíntia, quem envelhece é o nosso corpo, né? É o corpo físico que envelhece. A questão espiritual da alma, ela não envelhece, né? Ela tem um privilégio, né? Ela tem um privilégio de ouvir e de ter visto tantas coisas que ajudam ela na tomada de decisões, né? Então, hoje a gente tem um problema maior, cada dia maior, porque os idosos, eles querem ter privilégio de ser idoso, né? Mas privilégio de ajuda de projetos de lei, do estatuto, mas ele já tem um privilégio que ele tem que usar, que é o conhecimento que ele adquiriu, que é a condição que ele tem de poder dar conselhos, independente da classe social que ele está, né? Eu tive dois sogros, né? Falando de dois idosos, um sogro e o pai, né? Meu pai era um idoso que, quando chegou na hora de tomar a decisão se ele ia fazer uma cirurgia para continuar vivo ou não, ele falou que não queria fazer a cirurgia. A decisão foi dele, né? Ele, com 70 e poucos anos, decidiu que não ia fazer a cirurgia. Ele tinha total condição de tomar decisões, porque ele sempre era um homem que ficou velho com o seu corpo, porque isso envelhece mesmo, mas ele continuou tomando as decisões da vida dele, né? Então, eu acho que nós temos que valorizar muito e procurar fazer com que as pessoas que vão ficando com uma idade mais avançada, elas continuem tomando decisões, né? Isso seria importante. Nós sabemos que é difícil, não é fácil. O meu sogro, quando chegou numa certa idade, ele foi morar comigo, né? E era fantástico você conversar com ele, saber do que acontecia, como é que era no passado, né? E ele tinha uma experiência fantástica para nos ensinar. Eu aproveitei muito da forma que o meu sogro conduziu a vida dele, do meu pai. Então, eu vejo assim, ser velho é um privilégio, sem dúvida alguma. No Brasil, temos problemas porque a família brasileira, se você olhar e fazer uma análise, eles está ficando muito individualista, né? Praticamente cada um quer resolver o seu problema, né? Então, nós temos que criar legislação para proteger os idosos, porque quem devia proteger, se você não obrigar ele não protege, né? Então, mas eu estou muito feliz de estar chegando aos 70 anos, né? E tomando decisões importantes, inclusive a nível de Congresso Nacional, né? Votando questões importantes em Brasília, né? Então, eu vejo assim, é claro que nós temos situações, né, que levam a gente a olhar para alguns idosos que foram se entregando à velhice, entregando ao envelhecimento do seu corpo, e, de novo, o que falta no entendimento é preparar a nossa juventude para ser idosa, né? Porque todos vão ser idosos, né? Todos vão chegar na idade. E como é que se prepara a juventude para quando chegar na idade que chamamos de idoso, ele tenha
situações mais favoráveis? A educação. Sem dúvida alguma, nós temos que privilegiar a educação no Brasil. Hoje foi nomeado o novo ministro da Educação, né? E o Brasil não tem um plano nacional de educação. O Brasil não tem um projeto que olhe para uma criança que está na favela e olhe para ela e diga assim, essa moça, esse moço, quando tiver 70 anos, ele vai ter uma profissão, ele não vai depender de ninguém, porque ele vai tomar a decisão de como ele vai fazer quando for idoso. Então, esse é um problema que eu vejo assim, com muita tristeza, né? Um país como o nosso, não cuidar dos idosos quando eles têm 5 anos, 6 anos, 8 anos, né? 20 anos, 30 anos. Aí só vai lembrar dele quando ele faz 70, 60. Né? Então, é necessário nós entendermos que todo idoso ele passa por uma vida de anos, né? Que podia estar se preparando para uma idade avançada, só que ele só vai lembrar disso quando ele não tiver como fazer, porque ele não pensou nisso como o seu próprio futuro, ser idoso. Né? Então, só queria colocar esse meu posicionamento, e é por isso que hoje nós temos que estar dando oportunidade, dando condições, olhando, falando de idoso, quando você fala das mulheres, né, as oportunidades para as mulheres, se você não dá oportunidade para a mulher se preparar para disputar na política, né, ela não vai conseguir competir com o homem, porque a desigualdade física e das condições que o homem tem, não intelectual, outras condições que o homem tem melhor do que as mulheres, né? Mas eu vejo assim, um candidato que tem uma idade avançada, ele tem uma experiência muito maior para contribuir para a sociedade brasileira. Então, eu vejo assim, o idoso é um potencial candidato, né, a disputar uma vaga, tanto na Câmara como na Prefeitura. Né? Então, eu vejo assim, idoso, para mim, é um privilegiado, ainda que no Brasil sofre muito, mas assim mesmo, é um privilégio você estar fazendo 70 anos de idade aqui no Brasil. Né? É isso aí. Só queria contribuir com uma opinião bem particular, mas é uma opinião minha. Né? Eu queria aproveitar. Eu estou no hospital, né? Estou tratando de uma infecção que eu achei que não era nada. E quando... Até eu quero parabenizar o Arthur, que mandou um médico lá me olhar e ele já pegou e me postou diretamente aqui no hospital, porque era uma infecção que podia agravar se não fosse tratado naquele momento. Né? Então, eu vejo assim, né? Não é porque você tem mais idade que você é menos produtivo. Você pode ser menos produtivo naquilo que é inerente à obra de quem tem força. Né? Mas nem só quem tem força produz para o nosso país, não é verdade? Então, parabéns pelo debate. Eu vou acompanhar mais um pouco, depois você desligar, né, por uma questão que estou aqui no hospital. E daqui a pouco vem aqui me aplicar a injeção, aí eu não tenho como acompanhar. Mas parabéns, é um debate importante, mas volto a dizer para vocês, o idoso deve ser considerado como um privilegiado. E para que isso aconteça, nós temos que trabalhar para que aqueles que ainda não conseguem conduzir a sua vida depois de idoso, que tem que depender dos outros, ele tenha realmente o amparo do poder público. Saúde aí, deputado. Saúde. Obrigado. Deus te abençoe. Ô, Dani. Oi. Beleza, deputado. Obrigado pelas palavras. Veja a sequência, o pessoal que quer fazer pergunta. A Marlene quer falar e depois o Gilmar, que colocaram ali no chat. Vamos lá, Marlene. Desculpa aí, gente. Eu saí fora do ar um pouquinho, porque o celular meu tinha acabado a bateria, mas estou junto com vocês de volta, beleza? Beleza, Ratinho. Vai lá, Marlene. Pode abrir o microfone e falar.
Oi? Estão me ouvindo? Estamos sim. Tá, boa noite a todos, tá? Então, quanto ao idoso, tem muitas perguntas, né? Mas eu já vou começar pela idade. Eu acho que essa idade aí de 60 anos deveria, sabe, eu acho que podia prolongar 70 anos, né? Porque 60 anos a gente ainda tem uma vida ativa, né? E podemos fazer muito mais. E no nosso país, 70 eu ainda nós estou ativo. estamos. Com 80 eu já estou fodido. Então, e assim, com essa idade, o nosso país, ela impede você, sabe, de continuar, né, uma vida ativa. E isso traz muitos problemas, porque nem sempre as pessoas conseguem ficar quieta em casa. Mexe muito com o emocional e acaba levando a um quadro depressivo, sabe? Então, a gente poderia começar a pensar melhor sobre essa idade aí. E, bom, depois foi falado sobre os mitos, realmente. Esses mitos aí atrapalham bastante na vida da pessoa, né? Porque com 60 anos, você olhando as pessoas com 60 como velha, eu estou com 61, ainda estou pensando aí engajando na política, é uma coisa assim que para mim eu sou jovem, entendeu? E espero fazer muito sucesso com isto, né? Trabalhar muito ainda para ajudar as pessoas. Agora, tem um porém. Fala também sobre o idoso e a família. Com certeza, a família ela precisa dar apoio. Precisa. É uma coisa assim que nós acompanhamos muitos idosos por aí, né? Sem a família, sem um apoio, abandonado, né? Doente, jogado no asilo, entendeu? E é uma coisa que não pode acontecer. Portanto, muitas pesquisas já vêm há tempos orientando, né, até mesmo a parte da sociedade, para que haja assim, uma preocupação maior, né, para promover a esses idosos um centro de convivência, alguns lugares, tanto no município ou pelo estado mesmo, porque o que vem acontecendo? Além das dificuldades familiares, que não pode dar assistência ao idoso, e que devido ao aumento, devido ao aumento, né, da população idosa e a diminuição, né, de pessoas mais jovens e que vão ter que trabalhar, vão ter que trazer o sustento para casa, o que vai acontecer? Os idosos, a tendência é ficar isolado. E isto vai mexer com o emocional, vai deixar eles mais depressivos, mais doentes, acarreta custo, né? Gera custo para a saúde e problema num todo, né? Tanto para o idoso, como para a família, como para a sociedade, entendeu? Então, se nós não pensarmos nisso, não se precaver agora, para daqui 2030, 2050, nós vamos ter um problema muito sério, sério não só no Brasil, como no mundo. Né? Isso aí, se vocês assim conseguirem pegar algumas pesquisas, alguns artigos, eles mostram isso, tá? Que mais que eu ia falar? Ela colocou muito bem sobre a parte da preocupação, né, assim, das leis que favorecem os idosos, né, do apoio da família, que eu sou prova viva, faz 8 anos que eu cuido da minha mãe, abri mão de toda a minha vida, né, e vim de São Paulo e estou aqui, porque o idoso tem o lado deles. A minha mãe, ela foi uma pessoa muito ativa, com 60 e poucos anos ela teve AVC, foi em 2000, hoje ela está com 83.
Em 2003, ela teve AVC e embolia pulmonar. Ela ficou 1 ano sem andar e ficou também sem falar. A comunicação dela é zero. Então, eu aprendi a conviver com ela, a entender, e ela não abriu mão de ficar conosco em São Paulo, que é onde eu morava. E aí, o que aconteceu? Eu prometi a ela que eu faria isso, e eu vim para cá. Eu abri mão da minha vida, de tudo, e vim para cá e cuido dela há 8 anos aqui. É difícil? É muito difícil. Portanto, hoje, na área da saúde, é orientado assim. O familiar, ele também, aquele que é cuidador, ele também tem que fazer um acompanhamento. Porque, às vezes, você se desgasta tanto que você acaba adoecendo, você acaba até indo a óbito, entendeu? Pelo cansaço, pelo estresse. E o idoso continua aí dando trabalho, entendeu? E a vida deles, porque eles não se preocupam mais com nada. Mas nós que estamos aqui 24 horas, o desgaste nosso é muito grande, entendeu? A atenção, é atenção para tudo, né? Então, isso sobrecarrega bastante, né? Por isso que eu ainda volto na atenção de um centro de convivência que futuramente, quem não tiver, vai virar um caos, né? O asilo eu não aconselho, né? Porque o centro de convivência você vai ter que ter assim trabalhos, né? Ou um estímulo para o idoso, fazer algumas brincadeiras, promover trabalhos, desenvolver algumas coisas, entendeu? Onde eles possam sentir que eles estão vivos e úteis para a sociedade, né? Como a gente fazia isso lá em São Paulo, tem alguns centros lá que é muito bom. Entendeu? E hoje a gente vê que no interior isso não acontece, né? Nas cidades menores isso não acontece. E precisamos pensar seriamente nisso. Entendeu? Posso responder? Oi? Não, posso fazer algumas considerações? Sim. Pode, à vontade, eu agradeço. Então tá bom. Em primeiro lugar, nós temos que ter essa definição de idoso, que são pessoas 60 anos ou mais, é uma definição da Organização Mundial de Saúde, né? E nós temos sempre que pensar que, assim, idosos com 60, pessoas, né, com 60 anos, que estão ativas, que estão em condições, às vezes, melhor do que muitos jovens, nós também temos casos de pessoas com menos idade e que aparentam já estar muito mais envelhecidos. Então, esse conceito ele é um conceito linear, mas a gente também tem que ter forte, né? Nós temos que pensar que, eventualmente, aquele trabalhador social, ou o trabalhador rural, trabalhar em numa condição menos privilegiada. O som. Não, só um pouquinho. Vou colocar novamente o... Melhorou? Melhorou. Melhorou. Tirado um pouco, estava me incomodando, então tirado um pouco. Seria bom se todo mundo desligasse o telefone, acho que fica sem interferência. Né? Então, assim, então nós temos que pensar nisso, né? Que esse corte nos 60 anos é porque ele tem que levar em consideração diversas parcelas da população mundial e não apenas brasileira, né? Se nós pensarmos que temos países em que a média de vida da população é 85 anos, você considerar idoso uma pessoa com 60, né, acaba sendo até um disparate. Agora, nós temos também lugares no mundo em que com 60 anos a pessoa já está acabada, né, por falta de condições sanitárias, falta de condições econômicas, falta de condições de saúde, enfim, né? Então, como conceito universal é que nós temos essa questão dos 60 anos, né? É muito importante quando a senhora fala na questão da família para acolhimento dos idosos, né? O que eu vejo na minha experiência da promotoria é que
quando há vínculo, sempre haverá uma solução para os cuidados daquela pessoa idosa, né? Muitas vezes a família precisa de renda, precisa de alimento, ou às vezes um cuidador social, ou até esses centros que a senhora se refere como centros comunitários, que aqui no Paraná nós chamamos de centro-dia, porque o centro comunitário é aquele que oferece atividades de lazer, atividades de corte e costura, de dança, cursos e tal. O centro-dia, ele vem a ser um lugar onde os idosos podem ir pela manhã, receber todos os cuidados necessários, medicação, fisioterapia, terapia ocupacional, os cuidados de saúde, e retornar para a família à tarde, né? Este centro-dia é um equipamento da assistência social que eu entendo indispensável e tenho a certeza de que diminuiria muito o número de acolhimento, né? Nós temos aquelas famílias que querem atender, mas precisam sair para trabalhar, não tem com quem deixar, né? Porque chega um momento em que o idoso não pode permanecer sozinho, por algum motivo, e essas famílias aí acabam não encontrando outra situação que não o acolhimento. Eu entendo que aí há, sim, uma omissão do poder público, né? Porque se nós tivermos esse centro-dia, muitas vezes nós vamos oferecer, além do centro-dia, o transporte para o centro-dia, né? Porque a família não tem, muitas vezes, como levar esse idoso num transporte público, né? De ônibus, em chuva, sol, etc. Então, o Estado tem que ter esses equipamentos na assistência social com transporte que busquem o idoso em casa, o idoso permaneça durante o dia, receba alimentação, cuidados necessários e retorne à família à noite, né? Quanto a isso, eu não tenho dúvida. O que eu vejo é que a única coisa que nós, enquanto poder público constituído, e aí eu coloco não só o executivo, o legislativo, mas o Ministério Público, o Poder Judiciário, os conselhos de direitos, enfim, todas as autoridades, né, competentes para atuar na área, a única coisa que nós não podemos resolver é a falta de vínculo e a falta de afeto, né? Quando não há vínculo, quando não há afetividade na família, aí fica muito difícil a gente fazer com que o idoso possa ser mantido, né, junto dos seus, né? Quando esse vínculo está elastecido, quando ele está rompido, quando há rancor entre as partes, quando existem problemas mal resolvidos, aí é muito difícil da gente superar. E é por isso, então, que precisa ter esse olhar para a família, né? Outra coisa que eu acho muito importante vocês terem em mente, e aí vai de encontro à fala do deputado Toninho, é que uma família desestruturada, ela vai apresentar problema nas crianças e adolescentes, né? Ela vai ter problema com os seus jovens, que são aqueles que ou estarão envolvidos nas drogas, ou nas criminalidades, ou na vagabundagem, e ela terá problema com os seus idosos, né? Então, o que o poder público tem que fazer é criar programas de acompanhamento das famílias, porque atendendo as famílias, ela estará atendendo todas as pontas do problema, né? Então, eu acho que é isso que eu gostaria de dizer. Pois não, Marlene? Uma observação, posso fazer, não? Pois não? Quem que está falando? É o Hernani. Pois não. É o Hernani. Que, por exemplo, se por uma opção dos meus filhos, né, eles não quiseram filhos, né? Sim. Certo? Tá? E eu sempre digo para eles, não é que eu queria ser vô, que eu queria ter um neto para ficar brincando. É que quando vocês estiverem velhos, tá? Eu não vou estar aqui para cuidar de vocês. Quem que vai cuidar de vocês? Certo? Então, isso é uma questão de educação, tá? Até para os jovens se conscientizarem, na escola ter uma educação, porque eles têm obrigação de cuidar dos idosos. Tinha que ter uma matéria que fosse das responsabilidades do jovem com os idosos, né? Porque é muito fácil largar ele lá, mas você tem que ver o seguinte, que um dia ele vai virar idoso e ele vai precisar de alguém, né? Esse é um pensamento que só queria colocar. Sim, mas aí nós temos que pensar, isso é crescente, inclusive, né, o número de jovens que não está querendo ter filhos.
Até por isso a gente viu lá no início aquela inversão da pirâmide. Estão tendo menos filhos, alguns nem estão tendo filhos, né? Mas a gente também não pode pensar que nós vamos ter filhos para que eles cuidem de nós, né? Esse não é o objetivo. Mas aí nós temos que pensar na família extensa, né? Em outros parentes e tal. E lembrando que o cuidado com o idoso, ele é de responsabilidade partilhada. Então, se não há, eventualmente, familiares aptos a prestar esses cuidados, é dever da sociedade e do Estado. Aí sim entra o poder público, né? E entra toda a comunidade em que o idoso está inserido, né? Tendo que dar esse apoio. Eu acho que nós temos muito, enquanto sociedade, a evoluir culturalmente, né? Na proteção e no cuidado dos nossos idosos. Né? Nós sabemos que tem países, né, os países europeus e tal, em que os jovens acabam saindo de casa muito cedo, e esses idosos, eles têm redes comunitárias e se apoiam mutuamente, né? Um presta cuidados ao outro, mas aí vai uma mudança de mentalidade e que passa também por um fomento do poder público, né, para criar esse tipo de ação, de trabalho em rede, de ação solidária, de grupos de atendimento, né? São todas medidas que têm que ser discutidas e pensadas como formas alternativas ao asilamento, ao acolhimento institucional. Gilmar, você tinha pedido a palavra, pode abrir o seu microfone. Boa noite a todo mundo, a todos, né? O deputado Toninho saiu, mas eu queria falar até sobre a questão esse problema dele, é uma bactéria que pega, e essa bactéria é terrível, é difícil de tratar, então tem que tomar o máximo de cuidado, é o único caso que seria a cirurgia mesmo. O que eu quero falar sobre a questão dos idosos, e a Cíntia acabou falando que eu ia mais ou menos fazer a colocação, que na realidade o que teria que ser tratado das famílias mesmo, porque o problema está na família, desde da criança até o idoso lá, que uma criança que se cria num ambiente de problemas, ele vai ter problema e vai transferir isso para a fase idosa, né, da pessoa idosa. Então, assim, eu trabalho com um grupo de idosos, fazem 18 anos já, eles fazem ginástica comigo, esses grupos, eu trabalho praticamente com dança com eles, então eles se divertem um monte. As músicas que eu coloco músicas agradáveis, músicas assim de época mesmo, eles se divertem bastante com minha aula. Então, assim, a minha turma é de 30 alunos, não falta um, é difícil falta porque está doente. E ele vem e liga para mim e fala assim, ó, eu vou faltar porque eu não estou bem hoje. Então, assim, eles são bem receptivos e fazem grupinhos entre eles mesmo, onde eles compartilham também chimarrão, vai na casa de uma bolachinha, então eles se tornam bastante amigos entre eles. Tanto é verdade que o idoso precisa dessa convivência, que o melhor encontro deles, o que é? Em velório. Eles vão em velório para falar sobre o passado, conversar sobre pessoas que conheceram e tudo mais, isso para eles se torna uma diversão. É engraçado estar falando isso, mas eu acho que vocês devem concordar comigo ali. Então, o idoso precisa essa política pública mesmo que atenda principalmente mais a família, começar na família. Tanto que esses projetos, talvez, ou alguma coisa proposta que você tem que começar desde o básico lá, até chegar na fase dos idosos ali. E, no meu ponto de vista, outra coisa que poderia ser feito, talvez, eu não sei se tem esse levantamento por cidade, tem o levantamento de políticas públicas para idosos ou e bairros, ou tem alguma coisa nesse sentido, Cíntia? Veja, eu sou promotora de justiça com uma atuação apenas em Curitiba, né? Enfim, já atuei em outras cidades do estado, tal, mas hoje, né, a minha atribuição é a proteção da pessoa idosa da capital, né? Mas eu acredito que o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, o CEDI, ele deva ter este cadastro, né? Porque todos os programas voltados à atenção da pessoa idosa precisam estar registrados no Conselho Estadual de Direitos, no Conselho Municipal de Direitos,
né? Ou, eventualmente, nos ministérios públicos respectivos, né? De cada comarca, cada promotoria em sua comarca, é possível que tenha esses levantamentos. Eu tenho os números de Curitiba, esses números eu tenho facilmente. Agora, dos outros municípios, eu não teria aqui para compartilhar com vocês. Então, eu acabo concordando em essas políticas públicas para idosos, e seria uma das minhas linhas também dentro de tudo que eu trabalho com idoso. Ele repassa para você todas as informações, qual a necessidade, o que precisa, o que ele está sentindo, o que acontece na família. Ele acaba relatando tudo o que acontece dentro da família dele para a gente, né? Então, a gente vê casos de pessoas envolvidas com droga, neto, filho, então, assim, tudo que foi passado. Então, tem que ter uma política pública voltada para isso, porque nós também estamos chegando perto dessa idade, então tem que estar preparado. Obrigado. Não. Mais alguém, gente? Tem mais alguém? No chat. O Caio, quer falar, Caio? A Marlene de novo. Acho que a Marlene tá. Vai lá, Marlene. Não abriu ainda. Não. Enquanto a Marlene abre, o Caio quer dar um oi, Caio. A doutora Vera também, eu vi que está online ali também, se quiser dar uma palavra. Eu sei que a doutora Vera já tem um trabalho com isso. A Marlene está ali. Consegui. Até que enfim eu consegui. Então, só acrescentando que o fato do convívio do idoso, né, com outros idosos, isso é muito importante, porque acrescenta e eles se sentem, né, jovens novamente, entendeu? E diminui o estresse. Por isso que esses centros, né, esses centros-dias, esses centros de convivência entre eles, ajudaria muito, né? E até diminui, volta a falar, diminui o estresse e para que eles tenham uma vida mais saudável. É só isso que eu queria acrescentar. Tá bom? Obrigada. Outra coisa que eu precisava até falar, então nós temos assim, várias atividades com os idosos, além da ginástica que eles fazem comigo e com os outros professores. Eles fazem passeio, fazem piquenique, fazem... É muito bom para eles, assim, é excelente. Eu tenho várias fotos relatando todas as atividades, atividade em parque, atividade de passeio no Parque Barigui, atividade, então... nós conseguimos levar os grupos e eles acabam se divertindo entre eles e com os professores também, sabe? Eu só gostaria de pontuar... Isso é muito bom. Que da mesma forma que é importante esse convívio entre os pares, né, entre os próprios idosos, tem o convívio intergeracional, porque nós não podemos segregar o idoso, né? Eles não podem ser uma parcela à parte da comunidade. Nós temos que pensar em formas de incluí-los dentro do contexto de toda a comunidade. Claro, é importante essa mescla, né? Essa multivariedade, né? Que pessoas de diferentes gerações possam conviver juntos. Nós temos aqui em Curitiba experiências muito interessantes de escolas que fazem visitas. Então, às vezes são promovidos passeios conjuntos entre idosos e crianças, ou grupos de jovens que vão interagir com o público idoso, né, para que esse público não fique segregado, não fique à margem, né, não sejam eles idosos, né, não. Eles são os nossos idosos e conosco eles devem conviver. Então, acho que o Caio está agora. Ô, Caio, tem que ligar de novo, porque teu microfone estava vazando, fecharam.
Encosta na tela de novo e aperta no microfone. O cara tá... Ele aprendeu no computador, agora tem que aprender no celular. Ah, tá, valeu. Aí. Viu, Alisson? Eu gostaria só de cumprimentar a todos que estão participando. Acho que é um tema super importante, né, que a gente deve levar adiante. A questão do centro-dia, que a doutora estava comentando aí, isso é fundamental. Tem que ser, eu acho, uma bandeira que todos aí têm que encarar, porque, como bem colocou a doutora, as pessoas precisam trabalhar, com quem vai deixar, como é que fica o idoso. Então, isso é fundamental, tem que ser uma proposta de todos aqueles que querem o conforto, que querem uma qualidade de vida melhor para os nossos idosos, tem que ter o centro-dia. Isso é fundamental para qualquer cidade do Brasil. Aqueles que têm responsabilidade, que vão ter nos executivos aí, tem que colocar em sua proposta, buscar recursos, economizar, fazer onde o idoso possa ter o centro-dia em cada cidade, que é fundamental essa questão para todos nós aí. E obrigado, desculpa, que estava sem energia aqui. Aqui na fazenda está assim uma fartura. Um dia falta luz, água, internet, cada dia um pouco de coisa. Mas vamos mudar isso. Então, doutora, parabéns pelo tema, acho que é isso. Mas o centro-dia é fundamental no meu pensamento também, como a senhora falou aí. Obrigado. E é importante, o Caio já tem um trabalho já há muito tempo. Desde que foi vereador em Foz do Iguaçu, ele tinha um trabalho com idoso, né? Eu sei que a doutora Vera também... Eu ajudei a fazer o Estatuto de Idoso, eu não sou tão velho, com 61 só, Alisson, mas quando foi criado o Estatuto do Idoso, foi lá em 92, doutora, por aí, né? Me lembro, por aí, eu ajudei e participei. 2003. O Estatuto. 83, cara, você está mais velho. 2003. 2003. Exatamente. 2003. Tá bom. Segue aí. Beleza. A doutora Vera quer falar alguma coisa, doutor? Eu vi que o senhor comentou alguma coisa no chat ali. Se quiser, pode entrar aqui, doutor. Desliga aí, que aqui eu não estou conseguindo desligar aqui. Desligar teu microfone? Então, nós já desligamos, então. É interessante, enquanto não sei se mais alguém quer falar, se a doutora Vera, eu provoquei ela para falar, porque eu sei que eu vou estar trazendo algumas coisas que muita gente, como a Marlene falou, acaba se dedicando a estar cuidando dos seus pais, dedicando o seu tempo, e isso não é fácil, né? Não dá para nós falarmos que quando os pais nos cuidaram era simples, e quando nós nos cuidamos dos pais, também. E é interessante a questão da idade, que muitas vezes, em função das comorbidades e coisas que acontecem, às vezes o idoso tem uma força, está no pique com 70 anos, de um dia para o outro, acaba por qualquer coisa que aconteça, ele regredindo e tendo necessidade de ser auxiliado em tudo. Então, essa virada de página do idoso, ela é muito rápida. Eu lembro até pelo meu avô, o seu Alcibiades, cara. Ele era um senhor muito, muito ativo, conversador, andava por tudo, até um dia que ele foi se levantar, quebrou a perna, com 80 e poucos anos, e dali não teve mais condição e força para recuperar, né? Não teve mais condição física para isso. E a partir daquele momento, ele teve que ter pessoas que cuidavam. Na família tinha, as filhas todas praticamente cuidaram, as netas, sobrinhas, não houve dificuldade, mas tem pessoas que às vezes a família não cuida. E só tem um filho que tem que cuidar. E, além de tudo, é o momento que mais ele necessita de remédios. Os remédios são caros. Os planos de saúde já não cobrem, já não querem mais renovar, ou quando renovam, aumenta muito o valor. Então, é um momento difícil. E para isso que nós temos hoje o Ministério Público para ser acessado, para poder, às vezes, garantir esses direitos, que são direitos que, às vezes, saem da normalidade do idoso, né? Às vezes o idoso chega a 90 anos sem nenhum problema, mas, às vezes, com 60 anos, ele necessita disso e ele já começa a ter dificuldade para tudo, para ter o plano de saúde, para comprar remédio, porque a sua aposentadoria, com o tempo, em função da redução, que eu não lembro lá, que tem, ela acaba desvalorizando, porque tem aquele... esqueci o nome. Que tem na aposentadoria, que você acaba
não tendo, no início eu lembro meu avô falava, me aposentei com 10 salários e no final ele estava ganhando 1 e pouquinho, porque ele acaba perdendo isso com o tempo. Então, acaba ficando sempre mais difícil para o idoso. Eu acho que o Ministério Público, não tenho convicção que o Ministério Público é o nosso fonte de acesso para garantir esses direitos. Não só para o idoso, mas principalmente para o idoso, porque nessa idade é onde as coisas começam a ficar muito mais difíceis. Então, eu dei uma opinião, não foi uma pergunta para a Cíntia, mas creio eu que é isso que temos que fazer. E o Ministério Público tem acionado, e às vezes você consegue, dentro da justiça, conseguir os remédios que são uma fortuna, conseguir, às vezes, a renovação do plano que não quer, e muitas mais coisas, né, Cíntia? Penso eu que é dessa forma que funciona. O Ministério Público, assim como é um órgão fiscalizador, né, e muitos políticos têm verdadeiro favor do Ministério Público, que realmente nós pegamos mesmo no pé na questão da probidade administrativa, da correta administração e aplicação de recursos públicos. Então, assim como ele tem essa faceta de órgão fiscalizador, o Ministério Público pode também ser um grande parceiro, tanto do Executivo como do Legislativo. Em relação ao cidadão, não há dúvida, o Ministério Público é o grande defensor dos direitos da coletividade. A gente sempre diz que o promotor ele deve atuar de portas abertas, receber o público, estar em contato com a população da comarca em que ele atua, porque ele, através da nossa atuação, nós conseguimos efetivar direitos, não só na esfera individual, como na esfera coletiva. Então, se o gestor estiver fazendo um trabalho sério, com a correta administração de recursos públicos, tendo o objetivo de realmente prestar um serviço de qualidade, o Ministério Público pode se tornar um grande parceiro nessa caminhada. Gente, mais alguém quer falar? Pra nós... A doutora Vera está com o microfone aberto. Então tá bom. Vai lá. Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Boa noite, doutora Cíntia, a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês esta noite. E, como eu disse ali no chat, eu concordo perfeitamente, doutora, que também com o Gilmar, que o fortalecimento dos vínculos familiares e também na comunidade onde o idoso está inserido é o caminho para que eles tenham aí uma qualidade de vida melhor e uma proteção garantida. Muitas vezes, nós, da comunidade, não buscamos o Ministério Público e outros direitos que os idosos têm. E eu acredito que isso deve ser trabalhado, deve ser discutido, porque nós vemos que os direitos das crianças e dos adolescentes são, de uma forma com bastante mais ênfase discutidos, e dos idosos nem tanto. Então, eu acredito que é um tema que precisa ser muito bem trabalhado. Então, obrigada pela oportunidade, e a explanação da doutora foi, assim, tranquila, perfeita, muito obrigada, e acredito que esse tema aí, para os pré-candidatos e futuros aí administradores, gestores, é muito importante, porque a nossa população realmente, né, está aí avançando com o número de idosos. Eu, particularmente, né, fiz 60 anos agora há poucos dias, mas me considero uma pessoa totalmente ativa. Espero ter saúde para continuar aí por muito tempo ainda, me considerando ainda, né, com uma idade aí jovem. Como disse o Toninho, nós envelhecemos o nosso corpo, o nosso organismo, mas a nossa mente tem que estar sempre bem preparada espiritualmente para que a gente tenha aí uma qualidade de vida excelente. Muito obrigada pela oportunidade, uma boa noite a todos. Doutora Vera, agradeço. Eu de novo. Não, deixa eu falar aqui com a doutora Vera, eu agradeço muito, né, pelas suas palavras. Né, lembro que envelhecer é inevitável, ser velho é isso, né, nós vamos envelhecer, nos tornar e permanecer sempre jovens. Muito interessante que a senhora lembrou como é fácil defender direitos de crianças e adolescentes e é difícil, né, a gente pleitar a defesa de direitos de idosos. Eu digo que mais difícil do que defender o direito da pessoa idosa é só defender o direito de peso. Aí sim não há apoio de ninguém. Mas eu acho que isso se deve muito, e nós temos que contar essa história.
crianças e adolescentes, eu sempre digo que é um quadro em branco, né, a ser pintado, é uma página a ser escrita, a criança tem uma história a ser contada. A grande dificuldade que nós temos na questão dos idosos é que o fato da pessoa envelhecer não apaga a sua história. Né? E aí que nós temos essas situações em que, por exemplo, a família se recusa a prestar o atendimento. Quando nós temos aquele primeiro contato com o idoso, a gente vê, né, um senhorzinho tão afável, tão educado, carinhoso, tão querido. E aí, quando a gente vai conversar com a família, num primeiro momento, a gente tende a olhar a família como uma grande vilã, que está deixando aquele idoso à própria sorte, em abandono. Mas quando nós nos aprofundamos nessa conversa, nesse contato, nessa investigação, nós vamos perceber que muitas vezes esse idoso de hoje, ontem foi uma pessoa agressiva, violenta, ou simplesmente se omitiu, ou não manteve vínculos. Então, aí reside muito da nossa dificuldade em trabalhar com o idoso. Por isso que eu digo que nós temos que ter um programa assistencial que atenda às famílias como um todo, para que consiga manter os laços e os vínculos. Porque quando os elementos que compõem um grupo familiar possuem laços de afeto, fica muito mais fácil qualquer intervenção. É muito mais fácil para o poder público intervir numa família onde há vínculo do que em outras em que esse vínculo, esse laço já foi perdido há muito tempo. Mas é isso. Acho que a Marlene queria falar novamente. A Marlene está querendo falar e eu estou vendo que a Mara está se engolindo para falar também aqui. Eu estou vendo ela na minha tela aqui. Tá com fala, Mara? Consegui. Consegui ligar, viu? Uma coisa que me preocupa bastante, doutora, assim, hoje as famílias, né, do passado tinha 5, 6, 10 filhos, né? Uhum. E hoje a família só tem um, no máximo 2. Então, no futuro, essa é a grande preocupação, porque esse filho ele vai precisar trabalhar, né? E onde vão ficar os seus pais? E nós já falamos sobre isso agora, eu não sei quem que fez a fala, é Gilmar, o nome dele, não tenho certeza, mas alguém fez uma intervenção nesse sentido, dizendo, os meus filhos não querem ter filhos, quem vai cuidar deles, né? Mas nós temos que a gente não pode transferir essa responsabilidade para os nossos filhos como se o simples fato, né, que eles vão ter que dedicar das suas vidas para cuidar de nós. Nós temos que pensar em criar outro mecanismo, né, aquilo que eu comentei, em países desenvolvidos, em que há toda uma rede dentro da comunidade de apoio aos idosos. Exatamente. Nós podemos pensar, eventualmente, em condomínios da terceira idade, né, em outras formas de convivência e de cuidados, né, mas tudo isso precisa, sim, vir fomentado pelo público. Certo. Agradeço. Boa noite. Boa noite. Quer falar alguma coisa, Mara? Não, tá ótimo. Só aproveitando as boas falas. Então tá bom. A Mara também acho que cuida da mãe dela, né, mano? Então ela tem um testemunho pessoal. Cuidei. 6 meses. É bem complicadinho. Tem que ter muito amor envolvido. Eu acho que ser pai é difícil, ser filho é difícil também, então tem que saber unir as duas coisas e valorizar, né? E a gente percebe que nesse acompanhamento com hospital, casa, médico, a gente transitou com muitos idosos. E o descaso é triste, É uma coisa assim que deixa a gente abismado. Como diz a doutora, você fica se perguntando, né? Cadê a família? Meu Deus, às vezes a gente julga até erroneamente, porque, como a senhora falou, tem que levantar os fatos, ver quem foi aquela pessoa no passado, né? Mas incomoda. E eu acho que todo município tinha que estar preparado, sim, porque a idade chega e Fazenda Rio Grande mesmo tem uma quantidade enorme de idosos e é bem complicado. Mas não tem um sentimento melhor no mundo do que cuidar. Pode ter certeza. E tem que ter esse exemplo também, né? Porque a gente tem filho, então tem que preparar os filhos para cuidar da gente. É isso. E Mara, é muito rápida a transição, lembro? É o exemplo, né?
Eu lembro da sua mãe, ela ia dançar, ia fazer de um dia para o outro. Exato, extremamente lúcida, 87 anos, tinha uma vida ativa, residia sozinha, participava de tudo, adorava dançar. E em 6 meses houve uma queda, problema de coração, evoluiu e finalizou. É bem delicado. A gente até acha que foi rápido, que tem casos que são bem piores, né? Demora bastante tempo, leva as pessoas no sofrimento, aí é muito difícil. Para quem cuida, é complicado. E esse projeto Centro-Dia que vocês comentaram, olha, fantástico. Deveria ter em todos os municípios, né? Tomara que nossos pré-candidatos aí estejam ligados aí nesses projetos, porque é uma necessidade, sim, o município precisa. Sou prova viva disto. Meu Deus, não é fácil. Só fazer mais uma colocação. Só uma careca já. Só uma observação. Tinha uma senhora de Ponta Grossa, a minha tia faleceu há 3 anos em Ponta Grossa com 104 anos. Até 100 anos jogava truco e tranca. Olha. É da família Chemin, jogador de xadrez aí de Ponta Grossa. Mais uma colocaçãozinha ali, eu acho que foi o Hernani que falou sobre a questão do que ele não tem, foi né, Hernani, que ele não tem você não tem os filhos. Não, por opção não quiseram, né? Então foi ele que falou. É aquela pessoa que fui eu que falei. Então, por exemplo, na terça-feira eu vou fazer uma live com uma atividade para incentivar os idosos a fazer a atividade em casa. Eu estou fazendo direto, né? Pela Prefeitura Municipal de Curitiba. E na terça-feira eu vou fazer uma que é com relação à marcha. A marcha a gente chama caminhada, que é o idoso pegar fortalecimento de membros inferiores para poder caminhar sem ter essas quedas e acontecer tudo isso que foi citado aqui, todos esses problemas. Então, vale fortalecimento de membros inferiores e superiores para evitar que eles tenham alguma coisa assim, um desgaste rápido, né? Eu queria fazer uma pergunta, né? Não sei se ainda dá tempo, né? Eu tenho uma sogra de 89 anos. Tá? Ela mora sozinha, né? Ela mora sozinha e não quer que ninguém more com ela, tem a vida independente dela, né? Ela tem uma pessoa que fica cuidando durante o dia, a gente vai final de semana, mas ela não abre mão de ficar sozinha, né? E se for alguém lá, eu até uma época morei lá, não tem condições de morar com ela, certo? Tá? Hoje a gente trabalha com câmera, tudo, né? Fica observando toda hora. Mas perguntar para a senhora qual é o centro de responsabilidade disso, né? Veja, nós temos que levar em consideração a condição em que a pessoa idosa se encontra, né? Em primeiro lugar, nós temos que ver se a pessoa é lúcida. Se a pessoa é lúcida, ela merece todo o nosso respeito, né? Eu vejo que muita gente entende, não, porque tem 80 anos, ou tem que fazer o que o filho dele o que quero, é assim, pronto. Não. Se a pessoa idosa é lúcida, né, tiver menos uso das suas faculdades mentais, é preciso que se respeite a vontade dela. Desde, é claro, que essa vontade não a coloque num risco concreto. Não um risco em potencial, porque aqui todos nós, se estivermos sozinhos, podemos estar potencialmente em risco de um acidente, alguma coisa assim. Agora, se a pessoa ela é lúcida, ela tem condições de saúde para sozinha, consegue andar, ela vai ao banheiro, ela consegue se alimentar, enfim, né? Ela não vai ligar o fogão e deixar o gás ligado, ela tem condições para tanto, aí ela pode ficar sozinha. Eu mesma, na família, tenho uma situação como essa, que eu tenho um tio que tem 105 anos e se recusa a ter uma pessoa que durma com ele. Mas ele é uma pessoa lúcida, ele vai, ele volta, ele dirige, para vocês terem uma ideia, o Detran renovou a carteira nacional de habilitação dele,
né? E ele vai, volta e faz. Tem uma pessoa que fica lá durante o dia, os sobrinhos cuidam, a gente acompanha a questão de medicamento, mas à noite ele dorme sozinho. Se ele soubesse mexer no computador, ia ser motorista do Uber até. Pois vou lhe contar que ele não só sabe mexer no computador, como ele tem uma impressora 3D em casa. Ele estava desenvolvendo um projeto de uma mão mecânica, não sei o quê. Mas, assim, o que temos que ver isso vai colocar a pessoa em risco, porque, por vezes, a gente vê que coloca um cuidador e o idoso tem mais risco do que se estivesse sozinho, porque, às vezes, o cuidador dá remédio pro velhinho dormir, fica a noite inteira no celular e não está cuidando. Então, será que aí o risco não é maior? Os conselhos tutelares, eles intervêm também no idoso? Não, o conselho tutelar é apenas para criança e adolescente. Tá. Aí, em Curitiba... direto no Ministério Público, não, pode ser também no CRAS e no CREAS. O CRAS e o CREAS, eles atendem a questão da pessoa idosa. E eles fazem, por exemplo, essas visitas, como o conselho faz, eles fazem esse acompanhamento também, tem essa função. Tudo fazer uma pergunta. A diferença só em relação à atuação do conselho tutelar, o conselho tutelar ele tem muita autonomia, né, de atuação e tal. Já no CRAS e no CREAS, eles são a estrutura do município, não são eleitos, são servidores públicos de carreira e tal, mas o trabalho é muito parecido. Mais uma pergunta. Essas academias, que eles falam que é academia de velho, né? Mas, que eles falam que tem aquelas de ginástica, tudo nas praças, é muito difícil conseguir isso? Olha, aí depende de cada município. Eu acho que por projeto de lei, ou então por iniciativa do Poder Executivo mesmo, na execução política. Isso basta um abaixo-assinado ou não? Não, é preciso que o poder público assim delibere, né? Mas é possível fazer pressão no poder público, né? Não só no legislativo, que faça uma proposta. Se colher assinaturas, daí é mais prático. Pode pressionar o executivo a adotar determinadas políticas. Só uma colocação sobre as academias. Nós temos um problemão nas academias. Eu já fui fazer orientação. Eles não sabem utilizar essas academias. O idoso não sabe utilizar. Eles acabam se machucando por excesso de repetição ou por esforço sem saber a biomecânica do movimento. Então, ele teria que ter uma orientação de algum profissional da área que pudesse orientar eles para fazer. Claro que é necessário que faça. Mas só que tem que ter orientação, porque aqui em Curitiba tem muito problema com isso. Deixa eu aproveitar e pegar um gancho no senhor aqui. Não é para pessoas de 70 anos essas academias, né? É para velho como eu, assim, como 58 que eu tô. Né? Não, nada disso. É para essa idade mesmo. Mas a orientação... E eu queria que o senhor pegasse e me adicionasse no WhatsApp ali, para eu participar da sua live também. Então, beleza. Adiciona lá, Gilmar, nós vamos ter que finalizar, a gente falta 15 para as 10 da noite. Queremos agradecer a disposição da doutora Cíntia por estar nos trazendo várias informações importantes. Acho que foi muito produtivo e ideias se trazem, né? Uma coisa que é importante todos saberem, que a doutora Cíntia nos trouxe essa informação, os conselhos dos idosos, eles são deliberativos e a decisão dela tem força de lei. Ela não necessita de pelo que eu entendi, ela não necessita de uma aprovação do executivo para que aquilo que seja deliberado seja executado. Então, nós precisamos fazer com que quem tem vontade de participar dessa política, os conselhos é o jeito de você ter como já entrar, mesmo antes de ser eleito. E depois eleito é onde você pode propor às vezes, as ideias para que aquilo que o conselho faça se torne também lei e se torne, da mesma forma como é obrigatório por deliberação, também obrigatório por força de lei. Então, Alisson, mas para ser membro do conselho, você tem que ser eleito pelos seus pares, né? Você tem que representar uma entidade não governamental e conseguir uma carteira no conselho, aí você passa a ser um conselheiro. Agora, também existe a forma de você participar, porque as reuniões dos conselhos são públicas, né? Então, qualquer cidadão pode participar e
manifestar e licitar providências, enfim. É isso mesmo. E os conselhos, eles têm as reuniões, mas normalmente, a não ser, eu não sei como funciona aqui na capital, em Curitiba, normalmente os conselhos, eles são formados mais para inglês ver do que realmente funcionam. Não, em Curitiba tem reunião mensal, além das reuniões temáticas, que são com outra periodicidade, e se os conselhos não estão funcionando nos municípios, vocês têm que fazer uma denúncia formal ao Ministério Público, porque, aliás, o promotor da comarca já deveria, de ofício, estar fiscalizando para que essas reuniões ocorram com periodicidade mensal, de todos os conselhos, não só do idoso, como da assistência social, o Conselho da Criança e do Adolescente, né, todos esses conselhos paritários, eles têm que ter reuniões mensais. Enquanto nós tivermos os conselhos, né, porque há uma tentativa do governo federal em acabar com os conselhos. E a dificuldade, às vezes, doutora Cíntia, nos municípios menores, é que às vezes tem uma promotoria. Na Fazenda Rio Grande, doutora Vera, são 3, né? 4 promotorias. 4, né? 4. Uhum. 4 promotorias, e daí não tem uma específica do idoso, daí acaba certamente tem. Dentro dessas 4 promotorias, tem uma delas que é responsável pela área do idoso. Mas ela não é específica para o idoso, deve ter mais... Aí não é específica, aí deve ter mais atribuições. Sim, não é específica, mas, né, atende às questões dos idosos, tá? Aqui na comarca é a 2ª promotoria, tá? Então, nós temos, sim, ela atende outras áreas também, mas atende a questão dos idosos. Nós temos promotoria, sim, dos idosos aqui na Fazenda Rio Grande. Essa questão da fiscalização dos conselhos, eu não posso falar porque eu não tenho acompanhado, Alisson, mas eu lembro que todos os conselhos estavam devidamente constituídos no município. Se estão funcionando, eu fico devendo essa informação, porque não estou acompanhando no momento. O conselho, ele é obrigatório porque ele precisa se reunir, dar os pareceres, mas eu digo assim, efetivamente, como acontece aqui em Curitiba, as reuniões, elas deliberam, discutem, fazem. Na Fazenda Rio Grande hoje, eu não vejo essa ação, e em municípios menores, se você vai para o interior do estado, muito menos, porque acaba ficando meio uma coisa para deliberar e legalizar aquilo que é feito pelo Poder Executivo. Mas, claro, isso depende das pessoas, da população, porque os conselhos é uma forma da comunidade se organizar e cobrar os seus direitos e fiscalizar o Executivo, né? Mas, sim, inclusive... Alisson... Não, só vou relatar uma experiência, Alisson, você diz, né, essa questão de que os conselhos só referendam o que o Executivo faz e tal. Quando eu fui promotora de justiça em Telêmaco Borba, isso foi entre 98 e 2002, os conselhos paritários, eles eram sempre presididos pela ala governamental, apesar de ter a previsão estatutária de que era um ano, num mandato deveria ser presidido pela ala não governamental e no mandato seguinte pela não governamental. Mas a área não governamental abria mão do seu direito de presidir os conselhos. Né? O que eu fiz enquanto promotora de justiça? Eu fomentei, né, e primeiro que eu falei que não poderia acontecer essa ilegalidade, né, que deveria haver a alternância, e por isso o conselho era necessário, e fiz com que os representantes não governamentais passassem a ser mais atuantes. Né? Foi feita uma capacitação, foi esclarecida a função do conselho, eles foram empoderados, entenderam melhor, né, do que se tratava, de fato atuar. Né? Eu acho que tanto o Ministério Público como a população, como o próprio Poder Executivo, o Executivo, né, vai querer referendar suas mas o Poder Legislativo, os vereadores, todos eles podem verificar como está o trabalho dos conselhos, né, e cobrar a sua ação. Até a 2ª promotoria hoje, Vera, na Fazenda Rio Grande, ela está com um promotor substituto lá. O promotor, acho que foi promovido, que estava lá, eu não lembro, não recordo o nome dele, e até pela questão da pandemia, cada semana está um promotor atendendo, então até existe, porque a 2ª promotoria também
é a questão do patrimônio público, as denúncias, tudo que ocorre lá. E eu sei porque algumas pessoas foram atrás para cobrar algumas coisas e falaram que não está sendo setor. Então, por isso que eu comentei que, assim, que é mais difícil, às vezes, no interior, porque, às vezes, as promotorias elas não são tão fixas e o trabalho tão bom que nem aqui em Curitiba, né? Que é uma coisa mais sistemática que acontece. Mas, gente, a gente precisa encerrar, né? Só perguntar, a doutora Cíntia de Telêmaco Borba, doutora? Não, eu atuei em Telêmaco Borba entre 98 e 2002. Tá. Como promotora de justiça. Tem 4 anos e meio. Vamos encerrar então, gente? Boa noite. Obrigado, doutora. Oi, Marlene. Bem rápido, Marlene. Vamos lá. Sim, orientação. Para a formação desse conselho, parte do promotor, é isso? Não, do município. Não. É do município, feito por lei na Câmara. Certo. Só que, às vezes, para facilitar a vida, o gestor acaba fazendo o que a Cíntia comentou. Conversa com a parte do cidadão, que é o controle social, eles abrem mão e a prefeitura acaba nomeando todo mundo. Mas, se você deseja participar, você tem que estar procurando, daí existe eleição para isso, existe uma condição de participação paritária entre a comunidade e o executivo, às vezes é uma tripartite que se coloca. Então, cada município faz sua lei, e daí, com isso, você vai... Não, mas você tem que ir com base na organização da política nacional. Então, geralmente, ele tem que ser paritário. Paritário, mas tem uns que eles colocam tripartite, que colocam o poder executivo com 1/3, e daí coloca o controle social, às vezes, com 2/3. Existem alguns municípios que fazem isso. E a comunidade ela pode ter a maior parte, não pode ter a maior parte o executivo. É que aqui no município, nós não temos nenhum tipo de controle. Mas tem o conselho formado, pode ter certeza que é obrigatório. O conselho está formado, mas ele só não deve funcionar de forma correta. Ele não funciona nada. Mas por isso que vai ser vereadora para fazer funcionar, Marlene, tá bom? Com certeza, estamos juntos. Então, beleza, gente. Vou me despedindo, agradecendo a doutora Cíntia e deixando a palavra final para a Dani e depois para a doutora Cíntia se despedir. Mas muito obrigado, doutora Cíntia. Eu não fiquei bravo ontem e não tinha nem por que ficar bravo, tá bom? Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela tua disposição. Eu acredito que foi bem importante para todos, né? Como você falou, as crianças e os adolescentes, as mulheres também nesse momento, a gente tem muito mais conversas sobre esse tema, né? Então era importante que a gente conversasse sobre idoso e fazer todo mundo repensar e repensar e pensar em como melhorar as atuações dos seus municípios. Então, agradeço a tua participação e a tua disposição. Obrigada. Beijo. Eu é que agradeço a oportunidade por estar aqui com vocês. Espero ter colaborado com a reflexão dos candidatos. Coloco minha disposição para aqueles que quiserem continuar essa conversa. Eu sou promotora de justiça hoje na Promotoria de Proteção à Pessoa Idosa. Estamos no momento em atendimento remoto, mas estou à disposição. Muito obrigada e boa noite. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. PROS, Partido Republicano da Ordem Social.